Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, amigos jovens, meus queridos irmãos da Seara Espírita, caros internautas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob sua paz. Um dia, após as subidas e descidas ao glorioso Subásio, na velha Úmbria, o jovem Francisco, alquebrado pelo tempo difícil, embora pouca idade, teve ensejo de dirigir-se ao sempiterno e fazer-lhe uma proposta especial. Enquanto sua alma fremia de felicidade por servir a Cristo e levar-lhe as marcas na alma, sentia Francisco que devia fazer mais. É por isso que lhe é atribuída uma rogativa especial quando ele propõe ao Senhor: fazei de mim um instrumento da vossa paz, para que onde houver ódio, eu possa semear amor. Onde houver treva, seja eu o mensageiro do archote iluminativo. Onde houver tristeza, que eu consiga transmitir alegria. E marcha Francisco a dizer ao Senhor: aqui estava disposto. E o tempo passou pesadamente. Nesses quase 8 séculos que dele nos separam, para nos encontrar hoje. E é pensando em Francisco e na sua rogativa ao Senhor, para que fizesse dele um instrumento do bem, nos lembramos que ainda no último dia 30 de janeiro, o mundo comemorou 60 anos da desencarnação de Mohandas Karamchand Gandhi. O mundo evocou aquele dia infausto na vida de um dos mais notáveis pacifistas do mundo. Passava das 20 horas em Delhi, quando as emissoras de rádio noticiaram amargas que acabava de morrer seu Gandhiji. A forma carinhosa como a Índia e os indianos chamavam a Gandhi era um diminutivo, como se o chamássemos de Gandinho ou Gandizinho.
acabava de morrer assassinado Mohandas. E a Índia sentia ter perdido um pai ou um irmão experiente. Mas tudo começou quando aquele jovem, que se consorciara aos 15 anos, com uma menina de 13, conforme os costumes do seu país, decidiu-se por estudar. Viajaria mais tarde à Inglaterra e em Londres. Estudou direito, tornou-se um brilhante advogado, como qualquer outro cidadão que tivesse saído da Índia para estudar direito na Inglaterra. Nada de especial. Concluiu seu curso e passou a trabalhar como advogado em Londres, até o dia em que decidiu sair da Inglaterra e demandar a África do Sul para viver em Joanesburgo e trabalhar como advogado ali. Nada obstante seu país estivesse dominado pela Inglaterra, fazia muito tempo, Gandhi agia e reagia como um homem qualquer. Não voltou para a Índia, foi para a África do Sul. A vida se lhe corria bem. Ganhava muito bem para a sua profissão. Até que um dia, em virtude de estar bem, decidiu comprar um bilhete para uma viagem de trem de primeira classe. Podia fazê-lo, queria fazê-lo, e assim o fez. De posse do bilhete, adentrou a composição, ajustou-se no vagão devido, o trem partiu e o fiscal de bordo começou a conferir os tickets, como é de praxe, e aquele encarregado do vagão da primeira classe, diante do seu banco, pediu-lhe o bilhete. E ele o mostrou. E o homem lhe disse: mas aqui não é um lugar para o senhor viajar. Mas como não? Eu adquiri o bilhete de primeira classe. Eu sou um advogado. Não importa. Este não é o vagão para o senhor. Neste vagão não viajam negros. E Gandhi era negro ariano. Mas o argumento do direito não suportou o argumento da força. Tomado pelo braço, foi atirado para fora da composição em movimento. E o choque traumático trabalhou na alma de Mohandas Gandhi, transformando-lhe então a vida a partir de um choque. Levantou-se, cuidou dos ferimentos e somente então voltou a pensar no seu povo. Na África do Sul, o país do apartheid até então,
onde ele era um advogado livre, um cidadão livre, aparentemente, sofria aquele tipo de discriminação. Ele imaginava agora o que não estariam sofrendo seus irmãos da Índia, debaixo do tacão do império da Rainha Vitória, há tanto tempo. Com a esposa, decidiu-se por voltar à Índia, a deixar a África do Sul. Mas não era para continuar a ganhar dinheiro na Índia. Ele agora pensava no drama do seu povo. O traumatismo emocional na África mudara-lhe a percepção da vida. Voltou à Índia, retirou os trajes europeus e passou a vestir-se como os seus, envolvendo um corpo num lençol, ora de peito nu e a cintura coberta. Reuniu os representantes políticos de todos os departamentos da Índia, grupo a grupo ao longo do tempo, para saber como estava a vida na Índia e o que se podia fazer para libertar-se a Índia do tacão dominador do Império Britânico. Depois de ouvir os representantes do seu povo, Gandhi queria propor um movimento do qual os ingleses jamais se deveriam esquecer. Alguém lhe propôs que deveria se fazer um movimento contra a violência inglesa, mas ele anuiu que todo e qualquer movimento contra a violência terá que ser igualmente violento, porque ninguém doma tigres com algodões. Ele propunha algo distinto, já que a violência não lhe servia. Propunha aos seus irmãos uma batalha pela não violência. E nessa batalha eles poderiam perder o próprio sangue, mas não derramariam uma gota do sangue de ninguém. Seriam esbofeteados sem levantar a mão para ninguém. A violência tem que ser exterminada pela contribuição da paz. Então, Gandhi começava a pensar com seu povo politicamente. Mas não era dessa forma de politicagem ou de violência sociopolítica. Era essa arte de governar que a ideia traduz. Era esse sentido de bem dirigir a sociedade. E com os representantes dos mais de 700 departamentos àquela época que possuía a Índia, ele então propôs, uma vez que os objetivos maiores do império era sugar o sangue produtivo da Índia, como é costume entre os colonizadores, eles começariam por derrubar esses ideais ingleses, e ninguém compraria mais na Índia os tecidos que chegavam da Inglaterra. E o povo aceitou. Voltaremos a plantar nosso algodão, retornaremos às máquinas fiandeiras, às rocas, aos trabalhos manuais, teceremos nossas próprias vestimentas. E foi o primeiro choque nas economias da Inglaterra na Índia.
os tecidos encalhados, a inteligência política. Também não compraremos mais o sal refinado dos ingleses. Reaprenderemos a retirá-lo dos nossos mares, a usá-lo in natura, mas não compraremos mais. Outro golpe. Mas ainda haverá um dia na semana em que nós não trabalharemos para os ingleses. Não faremos greve. Faremos um dia de oração. E como em cada um dos nossos dias de oração não trabalhamos, era uma greve branca. Durante um dia por semana, os ingleses deixavam de ganhar pela produção dos indianos. E a partir disso, começaria Mohandas Gandhi a ser aprisionado, agredido. E com a sua argumentação lógica não se deixava bater. Falava aos juízes, aos delegados de polícia que o prendiam, com a altivez do cidadão que está sendo ultrajado dentro de sua própria casa, dentro do seu país, quando não estava fazendo nada de errado. E o tempo se foi. O que mais entristecia Gandhi não eram as agressões dos ingleses, eram as agressões entre os irmãos indianos entre si. Isso entristecia. Porque a Índia era, em tese, repartida entre dois grupos de crença. Os indianos que seguiam o hinduísmo e os indianos que se apegavam ao islamismo. E essas duas facções se chocavam periodicamente com grande frequência. E Gandhi tentava intermediar. E cada vez que se sentia frágil para se fazer entendido, mergulhava num jejum. E o povo dos dois lados que o amava tratava de ajustar-se, ainda que fosse superficialmente, para que ele saísse dos jejuns. E assim se foram passando os anos. Criou o ashram, uma comunidade em que ele vivia com várias lideranças daquele movimento pela paz. Estabeleceu que entre eles haveria transparência, a tal ponto que para ele as portas do seu compartimento íntimo não se fechavam. E todos quantos viviam na comunidade, no ashram, poderiam entrar e sair do seu quarto a hora que quisessem. Seu conceito de transparência chegava até aí. Não tinha nada a esconder de ninguém. Se queria trabalhar pela paz. O mais terrível dos seus jejuns, quando os indianos hinduístas se bateram fortemente com os indianos islâmicos em torno da fundação do Paquistão, Gandhi fez o seu mais terrível jejum. Foi difícil contornar a crise. Ele estava disposto a imolar-se se os irmãos não se entendessem. De certo modo, se entenderam. Gandhi saiu fragilizado do maior jejum da vida. Foi acolhido em Delhi, na casa de um amigo delegado de polícia.
e ficou sendo cuidado por duas de suas sobrinhas, queridas amigas, enquanto se refazia, enquanto se recompunha. Era comum que cada vez que ele saísse de um jejum, comparecesse à praça para que o povo visse que ele estava bem, e ele falava sobre o movimento, sobre o êxito, sobre o alcance, sobre a paz. E agora que ele se recompusera, estava chegado o dia do grande comício que faria na praça pública, abarrotada de gente. A noite foi escolhida porque era mais fresca para ele, já cansado. E quando todos se preparavam para sair para a praça, o anfitrião toma do revólver e o ajusta no coldre, e Gandhi o olha e vê a arma e lhe pergunta qual o motivo de ele estar armando-se. E ele responde: Gandhi, tu sabes bem, Mohandas, como há fanáticos aqui na Índia, é para proteger-te, porque eles te poderão matar. E o Mahatma olha o amigo com ternura, mas com firmeza, para dizer-lhe: e tu supões que eu possa estar à frente de um movimento como esse e não ter coragem de dar por ele a minha vida? E tu crês que eu consiga falar de paz ao povo, resguardado por uma arma de guerra, se eu não tivesse coragem de dar minha vida pela causa que esposo? Seria melhor que eu me tornasse um plantador de hortaliças do que continuar a pregar uma mensagem na qual eu não cresci, a tal ponto de poder morrer por ela. O argumento era imbatível. O delegado depôs a arma e saíram os quatro, Gandhi de braço com as duas sobrinhas, e o delegado atrás, abrindo espaço para que o grupo passasse, sem que a multidão avançasse sobre Gandhi. Mas no caminho, antes que ele chegasse ao palanque onde deveria pregar, falar ao povo, uma voz rouca no meio da massa chamou-lhe pelo nome: Mohandas. E ele se volta prazenteiro para ver de onde vinha a voz. E uma arma é descarregada sobre o seu tórax. A aflição popular, a excitação pública e um grito. A mão levada ao peito sangrando. Ó Rama! Ó Deus! Tomba definitivamente o corpo de Gandhi. As emissoras noticiam de ponto a ponto da Índia a dor, e logo mais seus despojos, conforme as crenças do seu país, estaria sobre as piras de sândalos, para que, conforme sua crença, a alma pudesse evolar-se na fumaça aromática do vegetal. As cinzas do Gandhiji foram distribuídas em vários depósitos, para que fossem atiradas nos ambientes naturais que ele amava. Uma delas durou 60 anos. E agora, no último dia 30 de janeiro, por sua neta,
foi espalhado nas águas do rio sagrado. Gandhi entraria para o portal da imortalidade social, um dos grandes libertadores do mundo. A Inglaterra não sobrou outra opção senão a saída honrosa. E a Índia ficou à mercê dos seus próprios destinos. Até hoje, 60 anos depois, Gandhi nos veio dizer, na mensagem evocada de sua morte, que o mundo está cansado de nos ver escondidos nessa máscara da massa, sem termos coragem de nos autodesafiar, nos ocultamos na massa. Todos somos daqueles que dizemos: o mundo está perdido, o mundo precisa de paz, a sociedade está violenta, a sociedade precisa desarmar-se. Mas a qual mundo estamos nos referindo? A que sociedade nos reportamos? Parece que nós não fazemos parte deles. Nos escondemos nessa massa. Queremos que quem faça a paz? O presidente dos Estados Unidos? O arqui-inimigo Bin Laden? Quem é que nós estamos esperando que promova a paz, se nos ocultamos na máscara da multidão? O mundo precisa. Que mundo que precisa? Eu não faço parte dele. A sociedade está carente. Que sociedade? Não sou eu membro dela mesma? Gandhi nos vem dizer, com a sua imolação, que o mundo precisa que cada qual assuma o seu papel nessa gigantesca sociedade planetária em que vivemos. Aprendeu com Cristo que a cada um será dado conforme as próprias obras, e não as obras da massa, e não as obras da multidão. É necessário que cada qual de nós aprenda a se perguntar: o que é que Deus quer de mim? Ao invés de ficarmos nos escondendo, porque nosso dever, e ninguém atende a dever porque é nosso. E cada um fica esperando, já que é nosso, que os outros façam. Qual é o meu papel? Qual é o meu dever? Não me importam os outros. O que é que Deus quer de mim? Francisco já entendia isto no século XIII. Senhor, fazei de mim. Ele não podia pedir ao Senhor que fizesse de todos, que ele não sabia se todos estavam querendo, se todos estavam desejosos, mas ele o queria. Senhor, fazei de mim. O que é que Deus quer de mim? Um homem notável, era reconhecido na Europa e no mundo como o mais notável intérprete de Bach e de Beethoven, conhecido até então. Nascido na Alsácia, Albert Schweitzer encantava os salões da Europa
com seu dedilhado fantástico e mágico ao teclado. Até que um dia, no consultório, onde esperava para consultar-se, tomou dessas revistas que sempre existem para distrair quem espera e encontrou uma mensagem numa página publicada pela Cruz Vermelha Internacional. Era um Cristo crucificado e uma frase, como se fosse o Cristo a dizer: tenho sede. E a nota na base da página dizia que a Cruz Vermelha buscava voluntários médicos para atender na África Equatorial Francesa aos nativos que ali viviam e morriam sem atendimento médico. Albert Schweitzer, que já não era menino, esqueceu-se da consulta, tomou da revista, voltou a casa e disse à companheira que iria estudar medicina. Mas tu enlouqueceste? Possivelmente. Schweitzer formou-se em medicina e apresentou-se para trabalhar na África Equatorial Francesa. Foi para as margens do rio Gabão. Foi servir em Lambaréné, onde os primitivos o receberam, eufóricos. O doutor branco tinha um poder estranho, diziam os nativos, porque primeiro ele matava as pessoas e depois as ressuscitava sãs, porque ele lhes aplicava o clorofórmio para anestesiá-las, fazia cirurgia, e quando elas voltavam do transe cirúrgico, do transe farmacológico, as pessoas nativas do lugar imaginavam que elas tinham morrido e que agora estavam sendo ressuscitadas. Amaram-no. Ele passou a ser o pai, o anjo guardião daquelas comunidades pobres, abandonadas. E pensou nos dotes da arte de musicar, de interpretar. A Europa não se cansava de conclamá-lo a que voltasse. Tinha saudade de ouvir-lhe nos salões lotados de gente. Ele se valeu disto. Periodicamente marcava uma viagem à Europa para interpretar e levar os recursos para a África pobre. Os anos se passaram e o doutor branco servindo ali, até a idade nonagenária, quando desencarnou, marcado pela hanseníase, depois de ter ouvido a voz sussurrante de Jesus, a dizer-lhe dentro da alma: tenho sede. O que Deus quer de mim? Quantos de nós não tem mais coragem de sair da posição cômoda em que se encontra? Ah, daqui só para o cemitério, daqui só para a morte. Já morreu e não sabe. Enquanto estamos na terra, é porque há alguma coisa para fazermos aqui, e Deus o sabe. Alguns dizem: sou muito moço. Mas a morte não marca tempo, não tem compromisso com idade, nem com estado de saúde. Há pessoas doentes que duram anos, há pessoas sãs que têm aneurisma e que morrem amanhã.
Outros dizem, não, eu agora tenho que criar meus filhos, minha família, eu tenho que dar conta dos meus compromissos. É verdade, mas eu não posso deixar de atender a sociedade pretextando atender a minha família, como não devo abandonar a minha família em nome de atender a sociedade, como nos lembra o Espírito Marco Prisco. É desse modo que nós pensamos nessa pergunta que não pode calar em cada qual de nós: o que é que Deus quer de mim? E não o que Deus quer do povo. O que Deus quer da massa nós sabemos. Todos nós seremos felizes quando é uma questão pessoal. Quando Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos, uma vez que todos deverão chegar à perfeição, qual a razão de nos esforçarmos para isto agora? Responde-lhe o Espírito de verdade: se pouparão aos sofrimentos, às expiações, chegarão primeiro ao destino. O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer para o mundo em que eu vivo, representado por essa sociedade em que eu estou inserido? Ele era um jovem agora com 21 anos de idade, poucas letras, lenheiro, no seu estado natal, Illinois, nos Estados Unidos da América. Um jovem como qualquer outro, até que um dia algo lhe pôs na mente que ele seria presidente dos Estados Unidos. E Abraham Lincoln retoma os estudos, conclui os estudos fundamentais, adentra a faculdade de Direito, torna-se advogado, trabalha como tal, se torna conhecido e se candidata à presidência dos Estados Unidos da América e se faz seu presidente. A vida de Lincoln é um inário de belezas. Era um homem comum, mas dotado de um sentimento forte, daqueles que quando assume compromisso, é compromisso assumido. Casou-se com uma mulher de temperamento forte, a senhora Mary Lincoln, também conhecida como Mary Todd. E quando tornou-se presidente dos Estados Unidos, a América vivia uma de suas grandes crises, a sua guerra civil, ou a guerra da secessão, como alguns historiadores preferem. E nesse ínterim havia uma luta sem quartel entre os escravagistas do sul do rio Potomac e os do norte. E Lincoln não sabia mais o que fazer. Havia poderosos de um lado, havia poderosos do outro, mas os mais ferrenhos eram os do sul do rio Potomac. Um dia, sua esposa encontrou-se com uma amiga da sociedade numa festa beneficente, e a senhora Lorry confessou-lhe que tinha em sua casa uma hóspede especial, que certamente ela, Mary Todd, gostaria de conhecer.
Tratava-se de uma jovem médium, Nettie Colburn Maynard, que estava em Washington para tratar de questões particulares, antes de retornar ao seu estado original. Mary Todd propôs à amiga que marcassem uma tarde, um chá, para que Nettie fosse apresentada ao presidente. Lincoln adorava espíritos. Já tinha levado à Casa Branca outros médiuns. Já tinha conversado com entidades espirituais através de sensitivos vários. Então aquela oportunidade deveria ser imperdível. Na tarde aprazada, naquele outono de 1863. Contará mais tarde Nettie Colburn no livro que escreveu. Pela primeira vez adentra a Casa Branca e nunca houvera pisado em tapetes tão altos e macios. E saiu tropeçando até chegar ao Salão Oval, onde seria realizada a cerimônia do chá, ou a tarde de chá com o presidente. As amigas convidadas trocavam ideias entre si. A senhora Lori dirigiu-se ao piano de cauda para entretecer a reunião. Interpretou alguns números, até começar a tocar uma marcha. E ao ritmo da marcha, todos notaram que o pé traseiro do piano de cauda se erguia e cadenciava o compasso da marcha que ela dedilhava ao teclado. Foi uma emoção geral, já era um episódio mediúnico. Quando a marcha se encerra, o pé traseiro do piano se põe no chão, a porta se abre em duas bandeiras, e ali está diante de todos aquele homem longilíneo, magro, o rosto ovalado, resguardado por uma barba negra, as entradas salientes, os cabelos repartidos ao lado, e um sorriso na face que não ocultavam sua satisfação. Mary Todd levanta-se e vai receber o esposo à porta. Entra com ele à sala, apresenta as amigas ao seu marido e deixa Nettie Colburn por último, para apresentá-la ao presidente da América, que faz de tudo para deixá-la à vontade, nada obstante ela estivesse enrubescida. Toma pelo queixo, paternalmente, quer dizer que tu és o animal sagrado de Washington. Todas sorriem. Nettie não cabia em si de angústia diante do pai da América. A cabeça baixa, ele entreteceu outros assuntos para que ela pudesse sair daquele estado. E a conversa toma, de fato, outro rumo. Passados alguns densos minutos, a senhora Lori propõe à sensitiva se ela não teria alguma coisa para dizer ao presidente. Será que os espíritos não teriam algo para dizer ao presidente? Ela não podia garantir, mas propõe que as pessoas fizessem silêncio, para que ela pudesse então meditar. Todos silenciaram.
Alguns instantes depois, Nat Colburn ergue a fronte, põe-se de pé. Era um homem. Nas suas atitudes, dirige-se à parte traseira do piano, apoia-se em sua cauda e se dirige ao presidente Lincoln, dizendo que ele não deveria abrir mão do que seria a maior obra de sua existência, a libertação dos escravos negros da América do Norte, para que ele não se acovardasse com as ameaças, como ele, o comunicante, se houver acovardado em sua época. Falou-lhe, incentivou-o, e quando se despede, não diz quem é. Nat Colburn Maynard é levada a seu assento. Mary Todd coloca sua mão fria sobre as mãos do marido ao seu lado e lhe pergunta: Abe, acaso tu te deste conta de quem foi que nos falou? Porventura descobriste de quem nos chegou essa mensagem? E os olhos marejados de Lincoln percorrem as paredes do salão oval e se detêm num quadro pintado a óleo, bem atrás do piano de cauda. Era o retrato de um ex-senador americano, Daniel Webster, um dos seus mais notáveis senadores, que em sua época, à frente do Senado americano, lavou as mãos para a questão escravagista, para não ter que desagradar aos poderosos do Sul, aos poderosos do Norte. Ele preferiu deixar as coisas como estavam, como ocorre até os dias de hoje, em que os processos vão sendo engavetados, porque as pessoas não se sentem responsabilizadas pelo conteúdo que nesses processos se encontram. Webster voltara do túmulo para dizer ao presidente que não fizesse como ele, ao tempo em que estiver à frente do Congresso americano, porque seria a maior obra de sua existência. E Lincoln passou a seguir religiosamente, passou a perseguir esse ideal de libertar os negros. E Mary Todd, através da senhora Lorry, pede a Nat que não se fosse logo, que esperasse pelo menos passar o inverno em Washington, para que ao longo de algumas tardes ela pudesse tomar o chá das 5 na Casa Branca e alegrar a alma do presidente. Uma vez na semana, lá estava a médium com a primeira-dama. Algumas vezes o presidente pôde estar, outras não. Mas invariavelmente havia uma mensagem de incentivo, de orientação para o problema da guerra. Nat passou a descrever a presença de um espírito de pequena estatura, que era um pele vermelha. E porque não dera nome, os circunstantes passaram a chamar cada vez que ele aparecia de Pink, dedo mínimo em inglês. Então, cada vez que Pink se apresentava a Nat, trazia uma mensagem dos benfeitores do país para o presidente. Se aproximava o Natal. Pouco mais de 20 dias para o Natal. E Pink manda dizer ao presidente, em nome dos espíritos guias da América, que o moral da soldadesca estava abatido no front.
o frio, a guerra, a distância da família, a proximidade do Natal para os que eram cristãos. E que, se ele fizesse uma visita de surpresa ao front, elevaria o ânimo da tropa para que ele mais facilmente consumasse seus ideais. Lincoln vai ao front de surpresa. Os soldados se sentem homenageados. O moral da tropa se reergue. E antes do final do ano, os negros da América estavam livres, legalmente livres. Lincoln acirrou o ódio de muitos e ativou o amor de tantos outros. A América estava oficialmente livre da escravidão. Candidatou-se à reeleição. Foi vitorioso. E agora, em 1865, enquanto se encontrava no Teatro Ford para assistir a um espetáculo na tribuna de honra, enquanto o povo chegava, um ex-ator, daí a facilidade de ter acesso ao teatro, chegou diante da tribuna de honra onde estava o presidente com a família e chamou também pelo nome. Presidente Lincoln era o ex-ator John Booth. E quando o presidente se volta, ele descarrega a arma e 3 dias depois, hospitalizado, desencarna o presidente Lincoln, o pai da democracia dos Estados Unidos. A libertação dos escravos fora a obra mais significativa de sua vida, de sua história. Mary Todd, depois das exéquias, irá narrar que o presidente tivera um sonho, e nesse sonho ele descobrira que iria morrer, porque no sonho ele se aproximava da Casa Branca e percebia a avenida lotada de gente, carros de emissoras em toda parte, os soldados vestidos em traje de luto oficial. E ele chega ao portão e pergunta a um dos soldados: o que está acontecendo? E o soldado responde: o presidente morreu. E ele adentra a Casa Branca e vai até o salão onde se velava o corpo. E ao chegar diante do esquife e olhar o rosto, era o seu próprio rosto. E ele acorda daquele pesadelo terrível e narra para a esposa o que lhe acabara de suceder. Ele o sabia. Aquela obra, libertar os escravos, era a sua. Por isso, aos 21 anos, ele foi chamado pela consciência íntima para se perguntar: o que é que Deus quer de mim? Ouviu a proposta, marchou para ela, para dar-lhe execução. Mas nos idos de 1968, bem recentemente, mesmo após a América estar oficialmente livre da escravidão, não se libertou do preconceito racial, em que os negros passavam por uma calçada, desde que um branco não viesse. Assentava-se nos ônibus, na parte traseira, desde que à frente houvesse lugar para os brancos. Senão, nem atrás podiam ir. 1968, parece que foi há tanto tempo.
E um negro, nascido na Geórgia, em Atlanta, passou a pregar na sua igreja, pastor evangélico que era, a respeito do sonho que tinha de ver uma América unificada, em que seus filhos, de um lado a outro das cordilheiras, pudessem se dar as mãos independentemente da tonalidade da epiderme. O notável Martin Luther King Jr. tinha um sonho. Os outros pastores foram sendo contagiados por seu sonho. Brancos, amarelos, vermelhos passaram a compartilhar o seu sonho. E em 1968, ele realiza a maior marcha até então jamais realizada na América, a marcha sobre Washington, para pressionar o Congresso americano a legislar em prol do fim daquela loucura que era o preconceito racial, aceito, apoiado social e politicamente. A América cedeu. É o único negro americano que tem um dia oficial, feriado nacional, o dia de Luther King. Mas a marcha sobre Washington e o término do preconceito racial oficial custou-lhe a morte, assassinado, quando se inscrevia para adentrar um hotel. O que o Senhor quer de mim? Quando Dr. Saulo de Tarso cavalgava na direção da mais nova igreja cristã, dirigida pelo velho Ananias, em Damasco, e tombou do animal, depois de ter visto a claridade crística, a primeira pergunta que faz, ao levantar-se do chão, massacrado por aquela grandeza celestial, ele que era perseguidor alguns instantes atrás, ao erguer-se pergunta: Senhor, já era servo, que queres que eu faça? Paulo não perguntou: Senhor, que queres que o povo faça? Que queres que a sociedade faça? Que queres que a igreja faça? Que queres tu que eu faça, Senhor? E o Senhor lhe respondeu: entra em Damasco, procura aquele que ias perseguir, e ele te dirá o que deves fazer. E eu te mostrarei, Saulo, o quanto sofrerás por amor do meu nome. O que é que Deus quer de mim? Mas quando pensamos nessa pergunta que pouca gente se quer fazer, ainda deliciada por esconder-se na massa, na multidão, justificando que todo mundo erra, todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo usa drogas, todo mundo se perde, todo mundo corrompe, todo mundo é corrompido. Então, eu vou responder por mim, não pela massa. Fazei de mim, Senhor, um instrumento de vossa paz. A notável professora Agnes Goncha tornou-se famosa
ao sair da Albânia, seu país natal, ir lecionar na Índia. Para jovens moças da classe média alta, amada pelo carinho que distribuía com aquelas jovens, querida pelos colegas, num de seus feriados, pediu licença ao seu superior para visitar uma cidade interiorana da Índia chamada Calcutá. Conheceu downtown de Calcutá, erguida pelos ingleses, a bela downtown. Mas Agnes Gonchar não ficou na sede da cidade. Tomou um trem, queria conhecer os arredores, o interior, e para lá se dirigiu e conheceu a tragédia. Velhos jogados nas lixeiras pelos próprios filhos, desde que enfermos, incapacitados de ganhar dinheiro, tuberculosos, leprosos, e uma quantidade enorme de crianças analfabetas, sem escolas, sem professores, sem futuro. Ela não se conformou, retornou à sua escola e fez um documento ao diretor, seu superior hierárquico, pedindo-lhe que a liberasse. Ela gostaria de servir a Jesus em Calcutá, servir os pobres, mais pobres. E o seu superior, sem saber o que fazer, mandou sua carta ao Papa. Durante a Segunda Grande Guerra, Pio XII. E o Papa respondeu-lhe que sim, uma vez que ela não queria deixar nem a igreja, nem o trabalho de Cristo. Ela desejava servi-lo em outro front. Com uma única sacola contendo as poucas coisas que tinha. 2 saris, uma toalha, objetos de uso pessoal. Ela marchou para Calcutá, foi para o interior e não tinha sequer onde se alojar. Começou a conhecer de perto aquela realidade diária. As mulheres ricas que homenagearam ao Deus rato, com joias nas narinas, vestidas luxuosamente, mas que não concederam um canto do templo para que ela levasse os seus doentes. Levavam alimentos caros para os ratos. Até onde vai o fanatismo humano e a cabeça pequena da humanidade? As crianças. E as crianças. Não havia escolas. Não havia cadernos. Nem as autoridades providenciavam. Ela não se deu por vencida. Diz um amigo meu, que eu não digo o nome, só digo as iniciais, DF, que as mulheres pequenas são terríveis. Que elas chovem sem trovejar. E Agnes Gonchar era miúda. Uma de suas ex-alunas que fora para Calcutá, atrás dela para ajudá-la, foi a primeira que a chamou de Madre Teresa de Calcutá. E Madre Teresa, aquela mulher pequena, disse: não, esses impedimentos não me imporão silenciar meu ideal. Pediu que os meninos quebrassem gravetos das árvores e ensinou-os e alfabetizou-os, escrevendo no chão com graveto de árvore, apagavam com o pé, escreviam de novo, todos alfabetizados na escola da natureza, gravetos de árvore, escrevendo no chão. Não tinha como fazer greve porque faltavam laboratórios.
Era a tragédia indiana, era a tragédia da pobreza, mas ela já tinha perguntado ao Senhor: que queres tu que eu faça? E o Senhor já lhe houvera respondido no íntimo da alma: abre mão de tudo, Agnes, e vem para Calcutá. A vida dessa mulher notável, o mundo conheceu. Tornou-se Prêmio Nobel da Paz. 1979. Vai a Oslo recebê-lo. Vai ao Vaticano para uma entrevista com o falecido Papa João Paulo II. E depois uma entrevista de imprensa com jornalistas do mundo inteiro. E quando conclui a entrevista com os jornalistas, um deles, um inglês jovem, olhos azuis, cabelos ruivos, se dirige a ela e lhe diz: madre, a senhora sabe que o trabalho que vem realizando com as suas irmãs não resolve o problema dessa gente. Não resolve o problema de ninguém. Não passa de uma gota d'água no oceano. Madre Teresa estava acostumada com essa petulância engravatada de quem nunca teve fome, nunca sentiu frio, nunca viveu dificuldades econômicas, nunca andou descalço por necessidade. Não se agastou com o moço, mas como boa educadora sabia que ele precisava ouvir alguma coisa boa de se dizer. Respondeu-lhe com tranquilidade: eu sei, meu filho, que o trabalho que eu faço com as minhas irmãs para esses necessitados não passa de uma gota d'água no oceano. Eu sei, mas eu sei de outra coisa que gostaria que soubesses também. Tenho certeza de que sem essa gota d'água, o oceano da vida seria menor. E acabou a entrevista. Que queres tu que eu faça, Senhor? O que é que Deus quer de mim? Não me importa o grito da praça. Não me importa o que a massa está seguindo, a moda. Não me importa, porque darei conta de mim. Que queres, Senhor, que eu faça? Na medida em que cada qual de nós se decidisse por realizar o seu dever, é claro que a sociedade melhoraria. Ela não melhora porque nos escondemos no anonimato da população. Todo mundo é assim. Está embutido. Por que eu vou mudar? Todo mundo faz assim. Por que eu vou ser diferente? Senhor, que queres que eu faça? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver trevas, que eu empunhe o archote levando luz. Onde houver tristeza, que eu seja a proposta de alegria. Onde houver ódio, deixa-me semear amor. A proposta franciscana nos chama a atenção hoje, quando encontramos nessas almas notáveis os sinais de Deus convidando a humanidade. Vide Madre Teresa, vide Albert Schweitzer, vide Gandhi, Martin Luther King.
vide Chico Xavier e tantos outros, homens e mulheres, que no anonimato de sua singeleza, ou na grandeza de suas posições sociopolítico-econômicas, estão trabalhando pela causa do Cristo na terra. Quantas são as pessoas singelas, professoras pobres, no Nordeste do nosso Brasil, lecionando para crianças sem escolas, debaixo de telheiros, ou de galhagens de árvores, enquanto em Brasília o reitor gasta quase 500 mil reais para consertar o apartamento. Não podemos seguir este exemplo infeliz, mas temos que olhar aquela mulher notável e esquecida, aqueles jovens notáveis e ignorados que estão por dentro deste Brasil, levando a mensagem do bem. Chegou-me pela internet recentemente uma mensagem notável. Comumente eu não leio as mensagens da internet, porque o povo vai mandando para a gente, parece que o povo não tem o que fazer e acha que a gente também não tem, e começa a mandar dezenas e dezenas para baixar. É uma loucura. Como o povo sabe que a gente é espírita, até a mensagem tem que baixar. Então, recebi uma delas que tive vontade de ler, porque o título dizia: cala a boca, fulano. Era o nome de um jornalista da Rede Globo. E eu tive vontade de ler para saber por que estava sendo mandado que ele calasse a boca. E fui saber que num dos programas educativos da nossa televisão, chamado BBB, ele houvera dito que aquelas pessoas que ali estão na casa mais vigiada do Brasil, as nossas, os ladrões entram, eram heróis. O povo perdeu o sentido da palavra. E alguém teve a audácia positiva de ir para a internet e mostrar os médicos sem fronteira atendendo a gente arrebentada no meio do bombardeio no Oriente Médio. Esses são heróis. Ninguém sabe quem são. Seus nomes não são publicados. Eles estão lá. Psicólogos, médicos nas ruas do Rio, de São Paulo, de Curitiba, atendendo a população de rua, conversando com aquelas mães desesperadas que não têm que cobrir os filhos na madrugada fria. Ninguém sabe quem são. As televisões não mostram, nem são chamados de heróis. Homens e mulheres distribuindo comida, agasalho, pelas madrugadas por este país de solidariedade que é o Brasil, e de tanta desigualdade. Emocionei-me ao ler a mensagem, porque esses são de fato os heróis, e não a presunção sexólatra, sensualista, que depois ganha páginas e notoriedade, empregos, dinheiro, porque a ordem do mundo está trocada. Como disse o poeta popular, é o avesso do avesso do avesso do avesso que nós estamos vivendo. Empurramos nossos filhos para esses valores. As nossas filhas querem ser isso. Nossos filhos querem ser isso, porque já não conseguimos lhes falar desses heróis anônimos que um dia tiveram coragem de perguntar o que Deus quer de mim. E é por esta razão
que esses vates do amor tornaram-se para nós sinais de Deus na obra da criação do mundo. Para alcançar a plenitude da evolução, pergunta Allan Kardec, o espírito tem que passar pela fieira do mal? Não. Pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância. Mas há 150 anos, a doutrina espírita está porejando gotas de ouro luminoso sobre o mundo, para nos fazer enxergar, para nos retirar da ignorância relativamente aos nossos compromissos espirituais. Jesus Cristo já nos dissera que o seu reino não é deste mundo, afirmando que o nosso também não deverá ser, uma vez que nós somos ovelhas do seu aprisco. Eu me vou para vos preparar lugar. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Nós não somos daqui. A vida não começa e acaba na terra. Nós estamos por aqui, en passant, temporariamente. Daqui a pouco teremos que deixar a carcaça e mergulhar nesse sem fim da imensidão sideral. Chegará o dia em que deveremos largar o chão do mundo para flanar como falenas, para plainar por entre as estrelas. Há de chegar o dia em que nós diremos, assumindo a própria individualidade, como um dia o fez Jesus: eu e o Pai somos um. Por que será? Porque Ele fez tudo o que o Pai queria. Ele soube perguntar o que o Pai quer de mim, o que o Pai quer que eu faça. E como Ele veio cumprir a vontade do Pai, e como Ele aprendeu a cumprir a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Mas aquele antigo perseguidor, que caiu perseguidor e levantou-se servidor, perguntou um dia: que queres tu que eu faça? Também um dia Paulo de Tarso exclamou: já não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Ele tivera a coragem de perguntar a Cristo: o que queres que eu faça? E Cristo lhe disse. E porque Ele fez, agora havia uma integração. Já não sou eu, é Ele que vive em mim. Um dia ouvi de Chico Xavier, de saudosa memória, ele dizer que a sua integração com o Espírito Emmanuel era de tal monta que ele já não saberia dizer se ele era a mão e Emmanuel a luva, ou se ele era a luva vestindo a mão Emmanuel. A integração com o bem, a integração com a luz. Mas há aqueles que preferem esse desaparecimento na multidão, como se ninguém estivesse vendo o que eles estão aprontando em nome da massa, por trás do coletivo. O que é que Deus quer de mim? Mas eu vou ter que fazer sozinho. Se é o que Deus quer de mim, eu terei que fazer sozinho. O que Deus quer de nós, faremos juntos. Mas há coisas que Ele quer de mim, e eu terei que fazer. Haverá aqueles que nos dirão: está fanático. Mas ninguém tem problema quando o sujeito é fanático por dinheiro, por futebol, pela mulher dos outros, pelo marido das outras. Aí é na moda.
Aí existe tantas teses para explicar, mas quando alguém se dedica ao bem, ao amor, à paz, tá fora da casinha, hein? Ficou fanático. Que bom se todo fanatismo nos levasse a amar como Gandhi. Perderemos nosso sangue sem derramar uma gota de sangue de ninguém. Receberemos bofetadas, mas nunca esbofetearemos a ninguém. Não faremos uma luta contra a violência, porque qualquer luta contra a violência terá que ser igualmente violenta. Faremos uma luta pela não violência. A bandeira branca da paz, perenemente hasteada no mastro da coragem de Gandhi. Passava das 20 horas em Delhi, quando todas as emissoras noticiaram: a Índia acaba de ficar órfã, acaba de morrer em Delhi o nosso Gandhiji. Logo mais, enquanto sua alma simbolicamente se elevava na fumaça de sândalo, e as cinzas eram guardadas, Mohandas penetrava o panteão dos homens corajosos, dos libertadores, daqueles que tiveram a audácia de perguntar e a coragem de ouvir a resposta de Deus. Que queres tu de mim, Senhor, nesta noite? Evocando a fraternidade, evocando os 140 anos da quinta obra magistral da codificação espírita, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Neste ano, quando evocamos 150 anos da Revue Spirite, a notável revista espírita, o excelente jornal de estudos psicológicos de Allan Kardec. Neste ano, quando cantamos os 150 anos da primeira instituição espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigida pelo primeiro espírita, Allan Kardec, nós temos a alegria de cantar nessas vidas os sinais de Deus na criação. E dizer ao nosso Pai Celeste, da alegria que paira em nossa intimidade, por termos um dia conhecido o Espiritismo, lamentando por todos aqueles que não tiveram ainda a coragem de folhear essas páginas com medo de espíritos ou de se comprometer, lamentando todos aqueles que não tiveram a felicidade de degustar esse manjar de elucidação superior. Agradecer a Deus por estarmos reunidos aqui em nome dessa causa notável, esse Cristo que se derrama novamente sobre a humanidade para dizer-nos: venho como outrora, as ovelhas tresvariadas da casa de Israel. É esse o Cristo que volta, concitando-nos a fazer essa pergunta que não se pode calar: o que é que Deus deseja que eu faça? O que é que Deus quer de mim?
E nesse sentimento de gratidão, de corações abertos e levantados, demo-nos as mãos e cantemos a nossa salmodia, a melodia de nossas almas, para dizer: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso, Pai bom, de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram nesse mundo de caos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se, Senhor, o teu mandamento, mandamento que não vacila nem erra, seja nas engrenagens dos céus, seja nas estruturas da terra, onde deparamos tanta dor, tanta miséria, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho, permitindo que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos de carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que ainda se acham distantes do bem, sob a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante ainda da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, os erros escabrosos de passados tenebrosos que geraram tanta dor, para que a tua ideal igreja, a igreja da verdade, a igreja da fraternidade, a igreja da revelação imortalista, da justiça, da equidade, realize dentro de nós o altar venerando da mais expressiva caridade, a fim de que dentro dele então, em nosso coração, se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e puro amor, hoje e para sempre, Senhor. Que assim seja. Obrigado, Pai de nossas vidas. Obrigado, Cristo amado. Muito obrigado, senhores.